Caros colegas, como é hábito desta escola, estamos hoje a comemorar o dia do nosso patrono Vitorino Mésio e, à semelhança de anos anteriores, costumamos convidar uma entidade especialista em literatura para falar do nosso patrono. Hoje temos o prazer, aproveito para agradecer, a presença de Sua Excelência o Secretário Regional de Educação, Cultura e Ciência. Tenha a palavra, Sr. Secretário. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite que foi feito aqui pela escola, que se tenha recebido, para estar aqui hoje a falar sobre uma figura que todos nós conhecemos, já ouvimos falar, mas às vezes não conhecemos bem. Fosse um rapaz aqui da Praia da Vitória, já foi há muito tempo, e muitas vezes a gente esquece. Como eu estava a dizer, agradeço muito o convite que foi feito para estar aqui, para falar sobre Vitorino Mésio, que, além de ser uma grande figura da cultura portuguesa, é um dos grandes escritores da língua portuguesa, era uma pessoa aqui da Praia da Vitória, e para mais é um motivo para nós estarmos aqui e comemorarmos o dia, através do facto de ele ser o patrono da escola, comemorarmos o dia em que ele morreu. Quando me convidaram, eu fiquei um pouco sem saber se vinha na minha qualidade de secretário de Educação ou de estudioso da obra de Vitorino Mésio. Eu admito que é, sobretudo nesta segunda condição, que venho falar sobre a história de um livro. Quando vocês pegam num livro, por exemplo este, que é aquele que está ali referido, Caderno de Caligrafia, quando nós pegamos num livro, o que é que temos? Temos uma capa, tem o título do livro, tem o nome do autor, depois folheamos, tem o texto, e pronto, e pensamos que o livro é aquilo. Ora bem, quando nós pegamos num livro, esquecemos que antes do livro aparecer, passou-se muita coisa mesmo. Ou seja, o escritor, o autor do livro, um dia teve uma ideia, depois a cabeça dele começou a funcionar, começou a pensar, a organizar cenas, acontecimentos, e começa a escrever. Mas à medida que está a escrever, como acontece com todos vocês, comigo, com toda a gente que escreve, nós muitas vezes, quando começamos a escrever, ainda não sabemos muito bem o que é que vamos escrever. Começamos a escrever, mas depois voltamos atrás, arriscamos, acrescentamos coisas, corrigimos palavras, fazemos assim alterações, até uma altura em que nós dizemos, bom, está pronto, é assim que nós queremos, é assim que eu quero, o livro está pronto, e então manda-se para a tipografia. E na tipografia o livro é impresso e depois tem esta forma. Ora bem, os vossos professores de português, e que estão a disciplina de literatura, as matérias de literatura na disciplina de português, vão trabalhar com este livro ou com outro qualquer a partir do que está impresso. Eu hoje vou-vos contar uma história que tem a ver com o que se passou antes do livro estar pronto, que é aquilo que acontece com todos nós. Ou seja, e eu pus ali uma frase que pode parecer assim um bocado bizarra, ou vamos lá em busca do Sr. Mésio no meio dos seus papéis. Ora bem, quem é esse Sr. Mésio? Claro que nós sabemos que o Sr. Mésio é o professor Vitorino Mésio, grande escritor da literatura portuguesa, mas, como acontece com qualquer pessoa, também quando faz as correções dos seus papéis, quando nós fazemos este trabalho, o Vitorino Mésio, Essa de Queiroz, Fernando Pessoa, qualquer grande escritor, corrigia muito, mexia muito nos papéis, naquilo que escrevia. E quando nós olhamos para esses papéis, ficamos com uma ideia de como é que era aquela pessoa. Há escritores muito cuidadosos, que passam a limpo várias vezes, depois corrigem, voltam a passar a limpo. Há outros que têm outro estilo de trabalhar. E nós, quando vemos
Por exemplo, quando eu risco uma palavra e ponho outra palavra, o que é que quer dizer? Primeiro, que aquela palavra não era bem aquilo que eu queria dizer, mas também se pode pensar assim, ele riscou aquela palavra porque era uma palavra que não devia dizer. Vamos imaginar, tinha lá um palavrão. Ele põe-se a pensar, bom, o leitor depois não vai gostar de encontrar um palavrão aqui. Então risca essa palavra e põe outra. E quando a gente começa a comparar aquilo que ele riscou, pôs de parte, e depois aquilo que levou ao fim, ficamos com uma ideia de como é que era a cabeça do escritor. E assim é como se nós estivéssemos, enquanto ele está a escrever, era como se nós estivéssemos atrás dele, a ver pelo ombro, aqueles segredos, aquelas coisas que ele não queria que ninguém visse. E por isso riscava. É um bocado disso que eu vou falar. Ora, esse trabalho, que é um dos trabalhos que eu faço na minha atividade profissional, eu sou professor da universidade, é olhar para os manuscritos, ou seja, os papéis escritos pela mão do próprio autor, olhar para eles, estudar, para tentar perceber o que é que se passava na cabeça dele quando ele estava a escrever. É quase um trabalho de policial. Andámos à procura, vamos imaginar, há aí um crime qualquer. No romance policial há um crime e depois há aquela pessoa, que normalmente é um detetive, um investigador, que vai à procura das marcas que podem indiciar um crime e o autor do crime. Ora, quando nós estudamos os papéis, neste caso de Vitorino Mésio, andamos à procura, entre aspas, do crime, ou seja, o que é que se passou até ao momento em que o escritor disse o livro está pronto para ser lido. Porque um escritor, quando escreve, tem dois inimigos pela frente. Dois inimigos que tem que vencer. O primeiro é a língua portuguesa. Ou seja, ele tem que usar a língua portuguesa, tem que dominar muito bem a língua portuguesa, no caso dele, ou Vitorino Mésio também escreveu em francês, há um livro dele, que é La Voyelle Promise, não sei se estudam francês aqui, se tem gente francês, um livro que ele escreveu diretamente em francês. Ou seja, o escritor, quando escreve, tem que vencer os obstáculos que a língua que ele está a utilizar lhe coloca. Tem que encontrar as palavras, as regras gramaticais, não pode cometer erros de concordância, enfim, tem que usar a língua corretamente. É um trabalho muito importante, porque quando nós pensamos num texto, quando nós vamos ir na rua a pensar na nossa vida, não estamos preocupados com correção gramatical, porque o pensamento aparece naturalmente. Mas depois, quando queremos escrever aquilo que pensamos, temos que adaptar à língua. E então temos que obedecer às regras gramaticais. E isso dá muito trabalho. O outro inimigo, também entre aspas, que o escritor tem, é o leitor. Ou seja, o escritor, quando escreve, está a pensar num determinado leitor. Quem é que eu quero que leia este livro? Cientistas? O povo em geral? Quem é que eu quero que leia? E então tenho que adaptar a minha linguagem de acordo com o gosto, com as características do público que eu quero que leia o meu livro. E aí muitas vezes sai-me uma palavra, mas depois eu penso, bom, esta palavra é do público que vai ler este livro, não percebe esta palavra. Então vou ter que arranjar uma outra maneira de dizer para que esse público entenda. Portanto, o escritor, quando está a escrever sozinho, tem que pensar nessas coisas todas. Vocês, quando fazem os vossos trabalhos para descer para qualquer uma das disciplinas, qual é a vossa grande preocupação? É dizer as coisas corretamente. As que fazer um trabalho sobre física não podem cometer erros de física. Os conceitos têm que estar corretos. Mas depois também têm que perceber o que é que o vosso professor ou professora quer que vocês façam. Porque é a professora ou a professora que vai classificar o trabalho. Portanto, vocês adaptam aquilo que estão a escrever ao leitor que vão ter. E quem é o leitor? É o professor. Que é que vai avaliar, vai corrigir, vai dar uma nota. E isso dá muito trabalho, mas tem que ser feito. E por isso, quando estão a escrever, a fazer os testes, muitas vezes risco uma palavra, substitui, vem bem, isto não está certo, vou corrigir. Às vezes acontece quando a gente corrige uma coisa e ainda fica pior do que estava antes. Mas
isso acontece. Ora bem, então, espero que isto funcione. Não sei se conseguem ler isto lá atrás. Eu estava a falar de Vitorino Mesi e de repente passa esta imagem e aparece ali 3 senhores com umas golas muito, enfim, não é uma dança, eu sei que vocês têm balinho aqui da escola. Isto é de uma escola ainda mais antiga. Temos ali um senhor chamado Michel de Montaigne. Foi um escritor francês que escreveu um livro chamado Essai, que em português se diz ensaio. E este senhor é que inventou esta maneira de escrever livros. Ou seja, não era um livro de poesia, não era uma narrativa de ficção, era um livro em que o escritor falava sobre ele próprio, ou seja, sobre a maneira como ele via o mundo. Ele criou esse género literário que se chama o ensaio. E ali, na introdução do livro, ele diz assim uma coisa: eis aqui um livro de boa fé, leitor. Naquela altura, os escritores, quando faziam assim estes prólogos, introduções, e falavam com o leitor como se estivessem a falar assim, à mesa de um café, de uma conversa de amigos. Quero que através dele me vejam na minha feição simples, natural e vulgar, sem contenção ou artifício, porque é a mim que eu pinto. Ou seja, o escritor, quando está a escrever, ao fim e ao cabo, o que está é a falar dele próprio. Mesmo que ele esteja a escrever uma história qualquer, a contar uma história qualquer, mas a maneira como ele a escreve diz muita coisa acerca da personalidade dele. E é por isso que também o escritor tem uma outra preocupação, que é dar ao leitor uma imagem positiva dele próprio. Ninguém quer ficar mal visto. É o outro problema que ele tem que resolver, que é o problema social. Ou seja, o escritor, quando escreve um livro, está a mostrar-se. Ele diz: os meus defeitos aqui se hão de ler ao vivo, e também a minha forma singela, na medida em que me permitiu a reverência pública. A reverência, ou seja, o respeito pelo público. Tivesse eu estado entre aquelas nações que se diz viverem ainda sob a doce liberdade das primeiras leis da natureza. Isto é, na altura em que eles estavam a receber notícias do Brasil, por exemplo, da África, daqueles povos que viviam de uma maneira diferente da nossa, que andavam nus, que viviam em zonas tropicais, não precisavam ter roupas. Tivesse eu estado entre aquelas nações que se diz viver ainda sob a doce liberdade das primeiras leis da natureza, e asseguro-te que, de bom grado, eu me teria feito pintar do corpo inteiro e inteiramente nu. Deste modo, leitor, eu próprio sou a matéria do meu livro. Foi Montaigne, este senhor, que está ali em representações diferentes, que vivia neste castelo, que ainda existe, que era a casa dele, ele era um senhor nobre, um aristocrata, e era aqui na torre do castelo que ele tinha a sua biblioteca e ele escrevia. Então ele não tinha, enfim, não precisava trabalhar, e o trabalho dele era escrever. Então resolveu escrever um livro, que é muito grande, são vários livros, em que ele fala de tudo, sobre a guerra, sobre paz, sobre livros, falava sobre aquilo que lhe apetecia. Mas ele tinha a consciência que um escritor, quando está a escrever um livro, está a falar dele próprio, e portanto tem que tomar muito cuidado. Aqui temos uma outra figura que vocês também conhecem, que é Eça de Queiroz, está ali representado de diversas maneiras, e ele, num livro chamado A Ilustre Casa de Ramires, alguém já leu este livro, A Ilustre Casa de Ramires? Não sei se faz parte dos programas, acho que não faz, tenho que pensar nessas coisas. Qual é a história da Ilustre Casa de Ramires? O Eça de Queiroz imagina um senhor, que era o Gonçalo Mendes Ramires, que resolveu escrever a história da sua família. Ou seja, a Casa de Ramires, toda aquela, desde a origem, desde os tempos da fundação da nacionalidade. Só que ele não era escritor, mas tentava ser escritor. E então, Eça de Queiroz, logo no início da Ilustre Casa de Ramires, está a descrever o lugar de trabalho, o escritório,
do Gonçalo, onde ele tentava escrever o livro da sua família. E diz assim: quando nessa tarde se acomodou à banca para contar a sala de armas do Paço de Santa Ireneia, que era a casa da família, por uma noite de lua, só conseguiu converter servilmente numa prosa aguada os versos lisos do tio Duarte, sem relevo que os modernizasse, desse bastado senhorial ou beleza saudosa àqueles maciços muros, onde o luar, deslizando através das rechas, salpicava centelhas pelas pontas das lanças altas e pela cimeira dos morriões. Ele está aqui a reproduzir um poeta, um escritor, que seria um escritor romântico, muito preocupado com as descrições da Idade Média, como tem referido, dos escritores românticos. E ele está a utilizar aquela linguagem assim, com muitos caracóis, com muitas fitas, assim, com muitos enfeites, que era característica da linguagem dos escritores românticos. E desde as 4 horas, no calor e silêncio de domingo de junho, labutava aqui o trabalho, para dar a ideia de que escrever é um trabalho. Labutava, empurrando a pena como lento arado em chão pedregoso, riscando logo rancorosamente a linha que sentia deselegante e mole, ora num rebuliço, a sacudir e reenfiar sob a mesa os chinelos de marroquim, que a gente está a imaginar o escritor ali nervoso, não consegue encontrar, levanta-se, volta-se a sentar, risca o papel, ora imóvel e abandonado à esterilidade que o travava, com os olhos esquecidos na torre, na sua dificílima torre, ele estava a tentar descrever como é que era a torre, o interior da torre, etc., mas estava a dar muito trabalho. Aqui é uma figura de estilo que o Bessa de Carvalho usava muito, que é passar para o objeto que está a descrever, neste caso a torre, características que seriam da própria pessoa. Ou seja, o que é que era? Não era a torre que era difícil. O que é que era difícil era os escritores descrever a torre. Muitas vezes acontece quando vocês querem resolver um problema ou escrever um texto, difícil é escrever isso, é fazer exatamente esse trabalho. Negro entre os limoeiros e o azul, toda em volta no piar e esvoçar das andorinhas. Claro que o Bessa de Queiroz aqui está a gozar, como costuma dizer, a gozar com o escritor. O escritor não era bem escritor, queria ser escritor e estava a tentar ser. Mas aqui a ideia que é preciso ter é esta que está aqui sinalizada: o trabalho de escrita. Escrever dá trabalho. Escrever não é um passatempo. Escrever é uma profissão muito dura, que leva tempo e que é difícil. Aqui temos um outro homem americano chamado Edgar Allan Poe, que é um dos maiores escritores americanos, que escreveu um poema que ainda hoje é muito conhecido, é uma das obras que é quase como se fosse os nossos Lusíadas para os americanos. É um poema curto, como poema é comprido, mas o livro em si é pequeno, que é um diálogo que o escritor tem com um corvo que lhe entra pela janela dentro. Bom, ali temos o Edgar, a caricatura com o corvo em cima da cabeça. Esse poema teve muito êxito. Ainda hoje é onde qualquer americano, qualquer estudante americano da vossa idade sabe este poema de cor, que é obrigatório estudá-lo na escola. E foi de tal maneira um poema que mexeu com toda a gente, as pessoas liam, diziam um poema em todo o lado, que ele sentiu-se na necessidade e foi o primeiro escritor de sempre que fez isso, de escrever um livrinho, um ensaio, chamado A Filosofia da Composição, em que ele explica como é que escreveu aquele poema. Ou seja, o escritor explica ao leitor o que é que os problemas que teve, como é que procedeu, ou seja, descreve o seu trabalho. Normalmente os artistas não gostam de falar sobre as suas obras. Dizem, os seus críticos é que devem falar. Mas não, o Poe disse, não, eu vou explicar como é que aconteceu, como é que eu fiz o livro. E a determinada altura ele diz assim: já muitas vezes pensei no interesse do texto de um autor que quisesse, melhor dizendo, pudesse,
contar passo a passo o caminho que trilhou até alcançar o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? É o texto final, aquele que depois vocês encontram nas estantes das livrarias e das bibliotecas. Porque um trabalho desses nunca apareceu a público, é-me difícil explicá-lo. Cá está, o Montaigne dizia que ele, o seu livro, era como se fosse um retrato dele, embora ele não falasse dele, mas a maneira como escrevia era como se estivesse a expor num palco diante do público. O Poe faz a mesma coisa. E é o primeiro a fazê-lo, escrevendo como é que redigia o texto. Há muitos, principalmente poetas, que gostam de fazer-se imaginar entregues a uma espécie de subtil frenesia ou intuição estática e haviam de arrepiar-se por autorizar o público a dar uma espreitadela aos seus bastidores. Esta ideia de bastidores é muito interessante. Nós imaginamos um escritor que não está a escrever, vocês imaginam um palco. Olha, aqui alguns de vocês vão participar no balinho da escola, o visite, um balinho. Bom, não? Bom. Ora bem, vocês têm que imaginar duas coisas. Quem está na sala a ver o balinho, ou uma peça de teatro, não sabe o que é que se passa atrás. O que é que se passou antes. Como é que foram os ensaios, quem são as pessoas que estão ali a manobrar, a fazer os adereços que são necessários. O público vê tudo limpinho. Mas não imagina o que é que está por trás daquilo, do trabalho que deu até chegar ali. E então o Poe diz isso. Dar uma espreitadela aos seus bastidores, a contemplar de perto os laboriosos e indecisos embriões do seu pensamento. A decisão tomada no último instante. A ideia, vezes sem conta, vislumbrada, como quem relâmpago, mas recusando-se, às vezes, tanto tempo, a surgir em plena luz. Ou seja, o escritor tenta esconder do público todo o trabalho, todas as coisas que teve que fazer, os jogos de palavras que teve que fazer e visitar para chegar ao texto final. Portanto, em 1846, este senhor americano já tinha essa preocupação. Bom, e finalmente, depois de falarmos no Montaigne, depois de falarmos no Essa de Queiroz, depois de falarmos no Poe, temos aqui o nosso homem, que é o objeto desta nossa conversa hoje, Victorino Mezzio. E temos ali várias coisas. Em primeiro lugar, temos fotografias dele. Aquela criança de caracolinhos e vestido comprido, não é uma menina, era um menino chamado Victorino Mezzio. Depois temos Victorino Mezzio na idade mais ou menos em que eu estou agora, portanto um homem já maduro, e depois temos já próximo, perto da altura em que morreu. Aquela casa, se vocês andarem pela praia, conhecem aquela casa, é a casa onde ele foi criado, nasceu, foi criado, e lá embaixo a outra casa, que é a Casa das Tias, onde tem em frente à Igreja da Misericórdia, que era, ele fala muitas vezes, onde vivia lá umas tias, eu gostava de ir lá. Aqui é, ou melhor, aqui é a casa onde ele nasceu, é a casa onde ele foi criado. Ficam perto uma do outro. Ele tem um poema, para já, embaixo, neste livro, que está ali o caderno de caligrafia, há uma quadra em que ele diz: mas sempre era doce ao peito ir acabar os meus dias na praia, de qualquer jeito, perto da Casa das Tias. Porquê é que agora vai buscar a casa a que propósito? Pois, a casa é aqui no sentido de metáfora, metafórico. A casa é o lugar onde o escritor está a trabalhar. Onde ele tem as ideias, onde tem os seus livros, onde escreve. Mas ao mesmo tempo também aquele lugar íntimo que ninguém vê. Só ele e as pessoas mais diretamente ligadas a ele. Não é um lugar público. Então ele tem um poema que é a concha. A minha casa é concha. Como os bichos, segreguei-a de mim com paciência. Fechada de marés, a sonhos e lixos, o horto e os muros, só areia e ausência. Minha casa sou eu e os meus caprichos. O orgulho carregado de inocência, se às vezes dá uma varanda, vence-a, o sal que os santos esboroou nos bichos. Temos aqui como vem, um ceneiro, com uma métrica toda certinha, e telhados de vidro, escadarias frágeis, cobertas de era, ou bronze falso, lareira aberta pelo vento, as salas frias. A minha casa.
mas é outra a história. Sou eu ao vento e à chuva, aqui descalço, sentado numa pedra de memória. Então cá temos o poeta a referir que está sozinho, que está descalço, que está ao vento e à chuva, portanto está exposto, e ao mesmo tempo está sentado numa pedra da memória, ou seja, ele está a reviver tudo aquilo que passou na sua vida, as experiências que teve, que de certa maneira vão moldar o livro que ele vai escrever. Um escritor não inventa as coisas assim, no momento como se viessem do céu. Dá muito trabalho escrever aquilo e utiliza-se, tal como o Montaigne dizia, utiliza a sua própria matéria, as suas características, para escrever o seu livro. Aqui, esta casa é, de certa maneira, a metáfora desse espaço onde o escritor vive, tem as suas memórias, que depois utiliza para escrever o seu livro. Bom, e agora? O que é que se pode encontrar na mesa de trabalho de um escritor? Ou seja, nessa tal concha onde o escritor vive e trabalha. Encontramos papéis. E aqui estão representados. Eu não sei se consegue tornar isto um bocadinho mais nítido, mas não sei isto. Vocês conseguem ler isto aqui? Aí atrás conseguem ler o que está aqui? E conseguem ver mais ou menos. Ora bem, isto são papéis de Vitorino Mestre, que estão neste momento na Biblioteca Nacional, onde os escreventes dos papéis de Fernando Pessoa, Dessa de Queiroz e de Almeida Garrett, dos grandes escritores. E o que é que temos aqui? Vou começar por aqui. Liceu Normal Pedro Nunes. O liceu, no meu tempo, no tempo em que isto passava, eram as escolas secundárias, ou seja, esta escola, se fosse dessa altura, não existia, chamar-se-ia liceu. Ele estava a vigiar uns exames. E isto é um pedaço, é uma folha de papel de exame que estava assentado nesse momento. E o Vitorino Mestre, enquanto estavam os alunos, vocês, os vossos colegas, estavam ali desgraçados a responder ao exame, ele estava entretido a brincar. E então isto que está aqui, que não se consegue ler, são brincadeiras que ele está a fazer para passar o tempo, para não lhe dar sono. E brinca ali com... aqui é que se consegue ver melhor, talvez. Bem, também não se consegue ler, mas este PowerPoint vai ficar cá na escola, se quiserem ver. Portanto, ele brinca aqui com os nomes e está entretido ali a escrever, a brincar. Como acontece muitas vezes, quando vocês estão numa aula e vão fazer uns risquinhos, uns bonequinhos no papel, para ajudar a passar o tempo. Aqui temos o quê? Um guardanapo de papel de um restaurante. Ele estava a jantar, tem uma ideia para um poema, pega na esferográfica, no guardanapo e escreve o poema no guardanapo. E já está e vê que há aqui coisas riscadas, e de tal maneira riscado que a gente não consegue ler praticamente o que lá está. Ou seja, foi uma palavra, uma ideia que ele escreveu, mas depois achou, bem, eu não quero que ninguém leia isto. E riscou. Não é isto que eu quero. Mas se estão a ver, está aqui um guardanapo. Papel normalíssimo. Aqui, ele estava, como professor universitário, estava no júri de uma prova de doutoramento. E o que é que se lembra? Pega num papel, faz um barquinho, vocês sabem, eu sei fazer, vocês também devem saber, faz um barquinho de papel e depois escreve aqui. O coronel Virgulino, quando ficou canoco, virou comandante Pinheiro da Silva do navio Século. Pinheiro da Silva era um dos nomes dele. Portanto, cá está ele a brincar, não é? Faz ali uma quadra, perfeitamente, não tem, enfim, não é um grande poema, era uma brincadeira que ele estava a fazer para não dar o sono enquanto estava a decorrer a prova. Isto aqui que vem é o carimbo da Biblioteca Nacional, que é um documento sagrado que fica registado. Aqui temos uma agenda em que ele vai escrevendo enfim, um calendário, não é? E aqui ele ainda é muito miúdo, 1898, óbito da avó Ana. Ou seja, ele estava,
aqui é a letra dele ainda miúdo, devia ser pela mocidade, ou até mais novo. E então descobri um calendário, isto é de maio de 1913, e ia escrevendo lá nos dias coisas que se lembrava. E lembrou-se que neste dia, 31 de maio de 1898, foi a morte da avó. Pronto, é uma maneira, é um papel que eu também lá tinha em casa, escreveu. Não é um poema, mas são documentos que ficam a atestar a vida do escritor. E aqui tem uma coisa muito interessante aqui embaixo. Estão a ver este desenho. Ele estava a escrever o romance Mau Tempo do Canal. Já leram o Mau Tempo do Canal? Não leram ainda? Bom, ele estava a escrever o Mau Tempo no Canal. Que a história e as personagens do Mau Tempo no Canal passou-se tudo aqui na Terceira. Só que passava-se com uma família muito importante na época. Vocês sabem onde é sabem onde é o Hotel do Caracol? Ao lado do Hotel do Caracol, em Angra, há a residência do Ministro da República, que agora se chama Representante da República, uma casa grande, uma quinta que vai até ao mar. Ele estava apaixonado por uma rapariga que era filha dos donos dessa casa, portanto era gente muito rica. E era um amor impossível, porque ele era pobre. E então toda aquela história que eu queria contar como se passando cá, as pessoas iam identificar essa gente toda. E então ele mudou a história para onde? Para o Faial. As personagens são as mesmas, mas passou para outra ilha, que eu conhecia, porque tinha estado lá a estudar. E então passa a história para o Faial. Cá está um daqueles truques que o escritor faz. Ele não podia dizer aquilo que queria dizer porque podia ter problemas sociais, familiares, etc. Então põe a história noutro sítio. Mas nós sabemos que a história, ele estava, quando estava a escrever, estava a pensar cá na Terceira, em Angra. E há uma cena em que ele descreve, os pessoas vão de barco, vão a passar em frente à freguesia da Urzelina de São Jorge. E ele faz a descrição da Urzelina. E então, o que é que acontece? Este desenho foi feito pelo próprio Vitorino Messi, uma vez que ia a passar de barco em frente à Urzelina. E então, na altura não tinha, nós agora teríamos o telemóvel e fazia-se uma fotografia, ele não tinha esses meios, e então faz assim um desenho tosco, porque ele era escritor, não era artista plástico, mas em que ele faz aqui a representação do que eu estava a ver da freguesia da Urzelina. Porquê? Porque depois, quando estivesse a escrever, dizia, ao passar por ali, viu a casa de não sei quem, tinha ali uma árvore, já estão as árvores por aí, deve saber aqui, está aqui um morro, e aqui estão indicações da identificação de casas e de lugares. Portanto, ele faz um mapa físico para poder depois, quando escreve o romance, quando escreve o texto, dizer as coisas com fidelidade. Ou seja, ele não podia dizer que estava a olhar para a Urzelina e estava a ver a Calheta. A Calheta não, porque fica muito mais longe. Então ele faz ali o desenho e então quando escreve aquela zona da Urzelina, tem um retrato, está fiel. Se nós formos ler e compararmos, de facto corresponde, aquilo está certo. Bom, então temos aqui vários papéis. Temos um material que não é linguístico, não é literário, que é uma reprodução gráfica de imagem, que é como se estivesse a fazer o cenário do palco, onde se vai passar a ação. Temos papéis que ele utiliza para fazer um poema sério, que escreve no papel que tinha à mão naquele momento, que era um guardanapo. Temos aqui o escritor que está distraído e, para não adormecer, faz barquinhos de papel para escrever algumas coisas. E temos aqui em cima uma peça que nós vamos ver melhor. Aquele bebê que está lá é o Vitorino Messi. Digamos que ele em bebê já não era assim uma pessoa particularmente, não era assim um bebê muito fofinho, pronto, era o bebê que tinha, era o bebê que era. E aquele manuscrito que está ali, que é assim um borrão. Vamos vê-lo melhor. O que será aqui?
é nem mais nem menos do que o início do mau tempo no canal. Ora bem, agora eu sou filólogo, ou seja, filólogo significa amante, que gosta, e logo a palavra é o filólogo é aquele que gosta das palavras. É a minha profissão, é filólogo. Não é assim a palavra mais bonita, mas é assim. Uns são médicos, outros são advogados, outros são filólogos. Eu sou filólogo, sou professor. Não é? Então, eu, enquanto filólogo, o que é que faço? Eu olho para estes papéis. Quando o escritor, como aconteceu com ele, acaba o livro, diz, o livro está pronto, manda para a tipografia, o livro sai, eu aí, quando vou mexer nos papéis, faço como se fosse um turista. Vou lá dentro, ver como é que era aquilo, olha que engraçado, esta palavra antes era assim. O problema é que muitas vezes acontece como aconteceu quando eu fiz este livro. É que o escritor não deixou nada disto assim. Ele deixou papéis soltos, riscados daquela maneira e de outros, e eu depois tive que andar a ler aqueles papéis todos, a organizar, a perceber o que é que ele queria dizer para depois o livro. Ou seja, eu, enquanto filólogo, fiz o trabalho que o escritor não fez porque morreu. No caso deste livro foi mesmo. O Vitorino Messi, quando tinha 70 anos, apaixonou-se por uma senhora muito bonita. Ele era casado e tinha filhos. Mas apaixonou-se por uma senhora muito bonita, muito rica, de São Miguel, que era marquesa de Jacomo Correia. E apaixonou-se doidamente por ela. Então escrevia-lhe poemas de amor, às escondidas. Bom, ele era casado, portanto, esses papéis não estavam em casa. Ele dava os poemas à sua amada e ficaram em casa dela. Depois dele morrer, a senhora tinha os papéis em casa e um dia telefonou-me a dizer: eu gostava muito que visse estes papéis, porque o Vitorino estava a escrever quando morreu. E eu fui ver os papéis e descobri este livro. Ninguém sabia que existia. Chamava Caderno de Caligrafia. Tinha uma página feita por ele, que nós vamos ver, suponho que também está reproduzido ali nesse livro que vocês têm aí, tem a capa, manuscrita, Caderno de Caligrafia com PH, e ele a brincar, claro, nessa altura já não, caligrafia já se escrevia com F, mas ele escrevia com PH, era uma brincadeira. Mas todos estes poemas estavam soltos. Eu fui encontrar poemas debaixo da cama, em armários, em livros, em envelopes, em caixas de sapatos, todos estavam assim escondidos, como vocês, se calhar, às vezes fazem também, escondidos assim. Nessa altura não havia SMS, nem o Facebook, e, portanto, funcionava tudo com papel, e as pessoas que não queriam que os outros vissem, guardavam. Ora bem, eu, enquanto a pessoa que exerce o trabalho que eu exerço quando estou na minha atividade profissional, não costuma, o público em geral, não costuma ter acesso aos papéis dos escritores. E também não costuma dar por isso. Ou seja, a gente lê o livro e não se lembra que houve papéis antes disso. Mas, entrando ali no segundo parágrafo, cada texto literário tem sempre uma história que antecede o livro e a que chamamos gênese. A história do nascimento e do tornar-se texto de uma obra, desde a sua forma mais primitiva, uma ideia vadia, um esboço, um borrão, como aqueles papéis soltos que a gente viu, até à sua forma acabada, o original, que vai para a tipografia, a prova tipográfica corrigida, o livro saído sob as vistas do autor. Portanto, o autor faz o seu trabalho, diz o que é que quer, e das duas, os papéis que ficaram para trás, ou os destrói, e manda para o lixo, queima, para ninguém ver, ou então guarda-os. Vitorino Messi, Fernando Pessoa, Essa de Queiroz, muitos outros guardaram esses papéis. E a gente hoje pode ir lá, ver esses papéis e ver como é que o Mau Tempo do Canal era antes de ser livro. Como é que o caderno de caligrafia era antes de ser livro. Então aqui temos o trabalho do filólogo. Aqui temos a fotografia de Vitorino Messi, que ele também era filólogo. Há uma edição muito bem feita das Viagens da Minha Terra, do Almeida Garrett, que foi preparada por ele. E outras edições, em que ele, outras obras que ele estudou, os materiais do autor, para dar uma forma mais acabada. E aqui temos mais papéis do Sr. Vitorino. Também
Aqui era um aerograma. Vocês hoje não sabem o que é o aerograma. Na altura, não havia internet, não havia as facilidades de comunicação que vocês têm hoje, e havia uma espécie de técnica que era um papel, que era ao mesmo tempo um envelope, e que quando se abria, servia o próprio para escrever. Então as pessoas escreviam no próprio papel, dobravam e metiam no correio. Era uma coisa já muito, uma tecnologia já muito evoluída. Foi muito desenvolvida e muito utilizada nos tempos da guerra, quando os soldados iam para a guerra, escreviam estes. Então temos aqui o papel normal, que ele utilizou o que era o conteúdo daquele papel não interessava. O que interessa aqui é que ele um dia tem uma ideia e o papel vai ao bolso, o papel que tinha era aquele. Então escreve aqui um poema, aproveitando adaptando ao desenho do papel. Ali é o primeiro borrão de um poema, Noite de Matéria da Morte, do livro Eu como Vida Oeste. Ali temos o guardanapo que já vos mostrei, que é o primeiro borrão de um poema, Les Salvants se rencontrent dans les mots, do livro Limite de Idade. Aqui é uma versão trabalhada, ou seja, ele primeiro escrevia assim à mão, num papel qualquer que encontrava, depois passava à máquina, isto não é o mesmo texto, mas isso acontecia, passava à máquina, na altura não havia computador, e depois de passar à máquina, corrigia à mão, fazia correções. Aqui é uma versão trabalhada, mista de manuscrito e dactiloscrito. Dactiloscrito é o papel, o texto escrito à máquina, que vocês já não sabem o que é, vocês são da geração dos computadores, mas eu ainda quando comecei a trabalhar, ainda era em máquina de escrever mecânica, do conto O Espelho da Morte, que foi publicado no livro O Mistério do Passo do Milhar. Depois temos ali um texto muito interessante, que é um livro de um escritor brasileiro, um grande poeta brasileiro, chamado Carlos Drummond de Andrade. Aqui eu não tenho errado, há uma gralha, peço desculpa, ali é o N. Carlos Drummond de Andrade. E então, o Vitorino Messi tinha um livro dele na mão e resolve fazer uma paródia ao poema do seu amigo. E então, ali no livro impresso, tem palavras escritas à mão. São versos que o Vitorino Messi faz a brincar com os versos do outro. Temos aqui como se fosse um diálogo entre dois escritores. E aqui temos a primeira página de uma agenda feita, que era de uma empresa de combustíveis, que era a Sídula, vocês não se lembram, mas toda a comunidade lembram-se, a Sídula, que era uma empresa de combustíveis industriais e domésticos, e ele, quando estava apaixonado pela senhora Marquesa Margarida Vitória, de Jacomo Correia, imaginou escrever um romance a dois, um romance de amor, que fossem dois apaixonados. E ele fez o projeto desse romance, claro, nunca escreveu. E então ele dedicava à menina Margarida Vitória, luz dos meus olhos, como se dizia em tempos. Depois tem aqui mais umas coisas que agora não se consegue ler aqui, não vale a pena, mas o que é fato é que temos aqui um projeto, não passou disto, de um romance que seria o romance contado da vida deles, que contava a vida, a história de amor dos dois. Bom, temos aqui sempre o nosso Vitorino Messi, em várias fases da sua vida. Aqui, continuamos a ter papéis do escritor. Em cima, temos o primeiro borrão de um poema que deu uma dor de cabeça desgraçada ao filólogo, que era eu. Imaginem porque é que me deu dor de cabeça, que é ler isto. Porque o escritor, quando faz os seus gatafunhos, são seus. Às vezes, até muitas vezes a gente escreve e depois já não consegue ler bem o que é que escreveu, não é? Agora imaginem o que é estar a ler as coisas dos outros. De um poema que está integrado no livro póstumo Caderno de Caligrafia, que é este que está aqui. Portanto, eu quando comecei a trabalhar para fazer este livro, o que tinha era isto, papéis assim, desta maneira. E aqui embaixo
houve uma altura que ele começou a passar ali o livro. E isto é o mesmo, não, por acaso não é o mesmo poema, não interessa. É um caderninho, que era um caderninho assim, mais pequeno que isto, mas que era assim na horizontal, em que ele começou a passar a limpo os poemas para fazer o livro. E cá temos, que está reproduzido aí no vosso papelinho, caderno de caligrafia, pertencente à menina Margarida Victória, que lhe oferece com C cedilha. Estava a brincar, claramente, ele sabia que não era assim que se escrevia. Agora vocês não vão escrever oferece com C cedilha, depois diz, o Vitorino Mestre escrevia assim. Escrevia assim porque estava a brincar. Que lhe oferece o Victorino Mestre. Ele brincava muito. Ela chamava-se Margarida Victória. Esse ciclo ortográfico não deixa que fique, mas era um nome aristocrático e ele, como se chamava Vitorino, então mudou-se o nome para Victorino, para ficar parecido com a Margarida Victória, que era esta senhora lindíssima, que vivia em Ponta Delgada e Lisboa. E aqui ele foi passando os poemas no caderninho. E então fazia os desenhos a ilustrar os poemas. Ele, nesta altura, estava em França, tinha ido lá em trabalho, e estava apaixonado. E todos os dias telefonava e mandava telegramas. Não havia e-mails, nem nada disso. Mandava telegramas, que vocês também não sabem muito bem o que é. Que eram telegramas, mas era a maneira de se comunicar rapidamente. Tinha que ir aos correios, escrevia-se lá no papel, depois lá o técnico, o operador lá transcrevia aquilo por uma tecnologia da época e seguia por telégrafo. Bom, então o poema chama-se O Telegrama. E temos aqui CTT, que era a Companhia dos Telégrafos e Telefones, e temos aqui uma mão com umas unhas muito compridas. A marquesa tinha unhas de marquesa, portanto, compridas e pintadas de vermelho. Uma senhora que gostava muito de se mostrar elegante. E então, e aqui vem uns tracinhos, que era o código Morse, que era um código que era usado na altura para comunicar. Era um código que não era linguístico, eram assim os símbolos, os pontinhos, os rios e os tracinhos. E ele então está a falar do telegrama e está aqui, por um lado, a dizer que tinha que ir aos CTTs, aqui temos o código Morse, e aqui tem os dedos da marquesa, que eram como se fosse uma gata a arranhar o papel. Depois temos aqui um retrato da marquesa, estão a ver, ela assim com o cabelo vermelho, muito forte. Claro, ele não tinha muito jeito para desenho, mas era uma brincadeira. Era como se fosse um jovem da vossa idade a escrever poemas de amor à sua namoradinha. Só que ele já era um senhor de 70 anos e a senhora já tinha 50 e tal. Portanto, já não eram propriamente crianças, mas era um amor quase de crianças. Bom, foi com materiais destes que o escritor deixou que depois se conseguiu fazer isto. E chegamos finalmente ao grande livro, ao livro mais conhecido, do Vitorino Mestre, que era muito importante para vocês lerem. Eu sei que é um livro difícil de ler, mas nem tudo na vida é fácil. Mas depois de conseguirmos ler o Mau Tempo no Canal, chegamos à conclusão que o esforço valeu a pena. E aqui temos aquele desenho que eu vos mostrei há bocadinho, aqui já integrado no seu contexto, ou seja, que era um trabalho prévio, era um trabalho preparatório para o livro. Depois temos aqui um manuscrito já redigido e depois temos um livro impresso. Vejam lá as três categorias que temos aqui. Material prévio, que não é linguístico, não tem palavras, não tem história, é apenas como se fosse um retrato. Ali o texto já escrito, mas de tal maneira, com tantas dúvidas, que ele, à medida que ia escrevendo, voltava atrás, lia e fazia correções, riscava, acrescentava coisas, olha aqui. Este é o texto que depois se encaixava aqui. E aqui temos esse texto, que é o capítulo 1, A Serpente Cega, do romance Mau Tempo no Canal. Se nós, com um bocadinho de paciência,
se olharmos, se compararmos, conseguimos ler tudo aquilo que está ali. Agora, ainda bem que foi ele que passou aquilo a limpo. Imagino que ele tinha deixado isto manuscrito assim, neste estado, sem o trabalhar, o filólogo iria ter um grande trabalho para ler aquilo. E, sobretudo, nunca tinha a certeza de ter lido bem. Porque há muitas coisas ali que são praticamente ilegíveis. Mas é para vocês terem uma ideia do trabalho que é escrever um livro. Não é só ter ideias. O problema dele ali não é a ideia. Ele sabia exatamente o que é que queria escrever, que história é que queria contar. O problema era como, quais as melhores palavras, a melhor construção da frase, para ficar o livro correto. Bom, aqui temos umas caricaturas do mestre Vitorino, não é? Engravatado, não é? Como se seria normal na época de chapéu na cabeça. Hoje em dia já praticamente ninguém usa chapéu, mas já está a voltar a usar chapéu. Temos aqui mais papéis de Vitorino Mestre. E temos aqui aquele tal que eu mostrei no princípio, só mostrei o cabeçalho, aqui está todo, que eram truques para não adormecer em situações entediantes. Ou seja, ia fazendo bonecos de papel que tinha à mão. Poemas inéditos, mas que o poeta sabia que queria publicar e onde. E cá está, tem aqui um poema e diz assim, inédito. Ali em cima está escrito inédito, ou seja, nunca foi publicado. E depois à frente tem Marga. Marga era os nomes amorosos que eu dava à sua Margarida Jacomo Correia. Chamava-lhe Marga, Margarida Marga, mas chamava-lhe outros nomes assim como Macaca de Fogo, e outros nomes assim, que vocês podem encontrar. Eu agora não vou dizer aqui, porque alguns se calhar não são muito, não se devem dizer muito. Bom, e temos aqui este poema, escrito no dia 15 de maio de 1973, e tem ali, o que é que está ali escrito? Vocês conseguem ler? Secreto. Eram os tais poemas que tratavam de coisas de tal maneira complicadas que ele achou que é melhor isto ficar secreto. E alguns até têm algumas palavras que não seriam muito adequadas de dizer aqui, mas estamos a falar de literatura. Temos aqui outro tipo de cadernos, que eram caderninhos que nós temos agora, todos nós usamos, ou muitos de nós usamos, de meter no bolso para escrever coisas, ver uma paisagem, tomar notas. Então temos ali cadernos de nota de viagem, são estes caderninhos assim, e que aqui estão abertos, em que ele, por exemplo, via uma janela interessante, e lá desenhava a janela para não se esquecer, depois utilizava, e queria depois num romance, num conto, escrever uma janela daquelas, tinha ali o registro para saber como é que era essa janela. Enfim, temos aqui um conjunto de materiais que qualquer escritor, seja o Vitorino Mestre, seja um de vocês, qualquer pessoa que escreve qualquer coisa, segue. Ou seja, dúvidas, coisas que vão para o lixo, ou pelo menos não são publicadas, coisas que sim, que ele acha que já devem ser publicadas. E aqui, como se vê o Vitorino Mestre ali com a mão na cabeça, que no cara como quem diz, que desgraça, que trabalheira, isto é, pois é. Dava-me trabalho. Escrever é um trabalho duro. E temos aqui mais exemplos de textos de várias naturezas. Aqui há uma altura em que ele resolve escrever, fazer notas sobre vidas de santos. E então andava à procura, e como estava muito apaixonado pela Margarida Jacomo Correia, então andou a fazer investigações sobre todas as santas que se chamavam Margaridas. Há várias. E então andou a fazer a investigação. Temos aqui vários papéis, estão a ver também todos muito riscados, que eram apontamentos, e temos também já textos limpos passados à máquina, já sem qualquer riscado. Mas este poema, antes de ser isto, primeiro foi isto, depois foi isto, passou ali, e depois chegou aqui. Portanto, eu ia passando ali para ficar melhor. Isto é que foi para a tipografia, mas a primeira versão, quando ele começou a escrever, era assim.
Portanto, vocês, quando os vossos professores disserem, vocês apresentam os trabalhos, os testes muito arriscados, muito sujos, e se zangarem com vocês podem dizer uma coisa: isto é o trabalho do escritor, o Vitorino Mestre também fazia assim. Só que o Vitorino Mestre depois passava a limpo. Só que também é difícil vocês estarem no teste, não têm tempo para passar a limpo. Mas não se sintam mal. Quando isso acontecer, é sinal que estiveram a pensar, que estiveram a corrigir. E, para acabar, cá temos também acho que isso está reproduzido nesse folheto, um poema que ele foi escrevendo em papelinhos soltos, que está ali em cima. Depois passou a limpo à máquina de escrever, mas depois de passar a limpo à máquina de escrever, foi acrescentando coisas. E cá temos aqui, acrescentou aqui uma coisa, que ele depois pôs uma seta a dizer que devia entrar ali. Depois acrescentou outra coisa à mão, mais uma palavra à mão. Ele estava sempre a trabalhar, a melhorar. Muitas vezes este trabalho só acaba quando o escritor morre. Morre, pronto, paciência, eu já não voltar a mexer nos papéis. Mas qualquer escritor, quando pega outra vez de um papel seu, tem sempre a tendência para corrigir qualquer coisa. A cabeça está sempre a funcionar, o livro está sempre a funcionar. Bom, então temos aqui, este gráfico é só para vocês verem como o trabalho do filólogo é complicado. A gente tem que fazer este tipo de montagens para... Olha, como ali o vosso colega que está ali a filmar, ele naturalmente depois vai fazer um trabalho de pós-produção, não é? Ele depois pode explicar a vocês o que é isso. Que é, ele vai pegar nas imagens, ele tem ali duas câmaras, depois vai fazer a montagem, pega numa peça, foi filmada por uma câmara e junta a outras imagens que foram filmadas por outra câmara. Bem, é isto que o escritor está a fazer aqui. Depois de ter o texto feito, faz a arrumação para ficar com o arranjo final. É após, em literatura não se diz isso, mas agora que estamos a fazer a comparação com o vídeo, é como se fosse uma pós-produção. É preparar o material, rearrumar para ele ficar melhor. Isto é o trabalho que o filólogo faz. E, no fim, aparece um filólogo que tenta perceber como é que o autor chegou ao seu texto. É esse o trabalho que a gente faz, e é o trabalho. Eu sei que vocês não vão fazer isso, nem quero que façam. Mas nunca se sabe, pode ser que isso aconteça. Mas a ideia é vocês perceberem, ou ficarem com uma ideia, e faça a repetição, de que o trabalho, qualquer trabalho que a gente faça, incluindo escrever, estudar, dá muito trabalho. Eu disse aqui, utilizei 2 vezes a palavra de trabalho, mas foi de propósito. Quando eu disse qualquer trabalho que vocês façam, é uma redação, um ensaio, um documentário, um teste, etc. E dá muito trabalho. Vocês sabem qual é a palavra que em latim deu origem à palavra trabalho? Então, não, a palavra mesmo trabalho. Porque aquilo que significava o trabalho que nós chamamos hoje de trabalho, como eu disse no primeiro, fazer um trabalho que dá muito trabalho, era labor. E daí dá laboral, laboratório, etc. São aqueles sítios onde se trabalha. Quando se diz que dá muito trabalho, ou seja, no sentido de ser muito difícil, a palavra que deu origem à palavra trabalho, essa, era a palavra em latim tripalium. O que era tripalium? Eram 3 paus que serviam para amarrar os escravos quando fugiam ou quando se portavam mal. Eram amarrados em 3 paus que estavam espetados no chão e eram amarrados assim e ficavam ali ao sol, à chuva e às chicotadas e, enfim, o patrão batia-nos à vontade, eles ficavam de castigo. Era um castigo extremamente, ainda era pior que às praxes. Não é? Era extremamente violento. Nas praxes as pessoas podem dizer, não, eu não quero entrar. Ali não. O desgraçado do escravo era obrigado a ficar ali. E tanto é, essa ideia era tão forte que ainda hoje em dia uma coisa que custa muito fazer disto dá trabalho. Ou seja, é difícil, é duro.
Bom, escrever um livro é quase como um escravo que ficava ali amarrado e como o senhor Montaigne, que dizia: se eu quiser escrever um livro como deve ser, eu tenho que ficar aqui exposto, tenho que revelar tudo aquilo que sou. Quando eu escrevo um livro, estou a falar de mim próprio. Quando nós olhamos para os manuscritos de Vitorino Mésio, vemos um homem que era distraído e, portanto, fazia bonecos para se evitar adormecer, que era também muito preocupado com a perfeição e, portanto, corrigia muitas vezes o seu texto, até ficar o texto aprovado. Bom, e era sobre isto que eu vos queria falar. Podem fazer perguntas se quiserem, não sei qual é o tempo que temos, se alguém quiser fazer perguntas para a disposição, mas achei que seria interessante, em vez, eu podia vir aqui dizer que o Vitorino Besse era um grande escritor, escreveu livros muito bonitos, que são muito importantes, mas isso vocês já sabem. O que possivelmente não sabiam era que esses livros, para serem muito bons, serem grandes livros da nossa literatura, deram muito trabalho a fazer, como estas estantes que estão aqui, estas paredes, em que os operários tiveram ir a trabalhar, a pintar, a pôr os ferros, os tijolos, etc. Todo aquele trabalho que vocês hoje não veem, mas que foi necessário fazer para que o edifício ficasse assim. O livro que vocês veem na estante e ali na Feira do Livro é como se fosse um edifício. Houve ali gente a trabalhar no duro. Essa gente tinha nome, é o autor, é o escritor, é o autor do livro. E pronto, ficamos hoje por aqui. Esqueci-me de mostrar isso, mas mais ou menos aquilo que eu acabei de dizer está aqui. E temos ali o mestre Vitorino a cavalo, aqui no Porto Martins, está ali o pico do capitão. Olha para o cavalo. Há aqui alguém do Porto Martins? Então pronto, então temos aqui ele no seu cavalo. Eu também gostava de tocar viola, tocava muito mal, tocava. E também ele andava a cavalo, mas era só para a fotografia. Conta quem eu conheci que ele a andar a cavalo que era devagarinho, não podia andar muito depressa. Bom, se alguém quiser fazer alguma coisa.